Pedro, resumindo muito, numa palavra só a sua pergunta, a gente pode responder como patriarcado, né? O fato de que as mulheres enfrentam esse tipo de situação. Eu já esperava que o dado de mortes fosse esse que a Carol mencionou, porque é uma atividade tipicamente masculina, né? A atividade de mineração. Uhum. Então, eu esperava que era isso. Mas, fazendo, por exemplo, uma pesquisa também de dados para a fala de hoje, a Defensoria Pública de Minas Gerais, por exemplo, determinou que a Fundação Renova fizesse um trabalho, uma pesquisa sobre gênero, especificamente com relação à Mariana, pegando lá os dados de todos os cadastros. E uma das coisas dos cadastros todos que a Fundação tem, né? Cadastro integrado, cadastro, enfim, não lembro, eram 4 bancos de dados. E uma das coisas que apareceu, por exemplo, é que as mulheres vítimas elas têm muito mais dependentes do que os homens vítimas, né? Então, é muito doloroso para mim ouvir, saber, e óbvio que a gente sabe pelos noticiários, mas quando a gente ganha concretude, né? Quando a gente vê de perto, assim, é muito doloroso de saber que diante de uma situação dessa, com tamanha violação de direitos, porque não há dúvidas que a gente tem envolvimento do Estado no que aconteceu, né? Evidentemente, a gente vai encontrar aí práticas de corrupção no momento de licenciamento, por exemplo. Então, é muito doloroso saber que, no momento de violação de direitos, o que essas mulheres têm que fazer é lutar mais ainda, né? Essa frase, nada vem de graça, e essa prática de exaurir, gente, é uma prática jurídica. É uma escolha. É uma escolha. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. A impressão que eu tenho é que eles querem fazer as pessoas desistirem. É lógico, é isso mesmo. Vencer pelo cansaço, né? E vocês notem uma coisa que uma das depoentes, né, que você colocou ali, falou, que o que ela queria era que a Vale pedisse perdão. E, no geral, por a gente ter também um mundo jurídico extremamente masculino e machista, admitir erro no universo masculino é um dos principais pecados, né? Cadê a autocrítica do PT? Aí o PT não faz autocrítica, aí não pode falar que errou, aí ninguém pode falar que errou e tudo mais. Então, uma empresa é aconselhada pelo seu corpo jurídico, é que eu falo enquanto corpo jurídico de empresa, a não admitir os seus erros mesmo. Tudo bem, a gente tem um aspecto de responsabilização civil quando você admite o erro. Mas está claro quem errou, né? Uhum. Assim, vale, você errou. E qual que é a dificuldade, então, de se pedir perdão e reconhecimento sobre a violência? As pessoas querem reconhecimento da violência que elas sofreram. E aqui eu vou falar de todos os tipos de violência. As mulheres que eu atendo, por exemplo, que são vítimas de violência doméstica, elas não querem necessariamente a prisão daquele cara. Porque ele ser preso não vai resolver nada da vida dela. O que ela gostaria é que ele pedisse desculpa e dissesse para ela que ela não estava louca, né? Quando ela dizia para ele que ele estava traindo ela, ele dizia que não estava traindo, mas, na verdade, ele estava traindo, etc. Ou qualquer outra coisa. Eu lembrei, ouvindo todas falarem, de 2 coisas que eu queria compartilhar com vocês dois, um conteúdo e outra uma frase. Tem um documentário, está no YouTube, integralmente disponível. É um documentário feito pelo MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, que chama Arpilheiras, Bordando a Resistência. São sobre mulheres do sul. O documentário começa com uma senhora do sul do Brasil, que deve ter os seus, sei lá, 75 anos, que foi atingida por uma barragem de uma hidrelétrica no sul do país e vai subindo. Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E, obviamente, Sudeste, vão falar de Mariana, né? Não tinha acontecido ainda Brumadinho, então fala-se de Mariana. E a arpilheira é uma técnica de bordado. E essas mulheres bordam e mandam umas entre si, contando, né, por meio da arte, também a sua estratégia de resistência. E a outra frase, a outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu, enfim, tive a oportunidade de estar um dia na Fundação de Saramago, lá em Lisboa, e tem uma frase, num degrau, que diz que, além dos sonhos, são as conversas das mulheres que sustentam o mundo. E essa frase, para mim, foi muito marcante, enquanto mulher feminista. E o que a gente vê nessas situações de tragédia é simplesmente a exposição na nossa cara de uma estrutura que permite aos homens uma vinculação com o macro,
né, com grandes projetos, com a economia, com a mineração, essa coisa grande, e as mulheres vinculadas com o micro, com o cuidado, com o diário, com o que se chama de trabalho reprodutivo, o trabalho que não é pago, né? E isso a gente vai ver, gente, reproduzido em todas as esferas. Vou dar um exemplo para vocês que não tem a ver tanto com esse contexto, mas de presas, em mulheres encarceradas, apenas 8% recebem visitas. Dos homens, esse número é de 92%, é exatamente o contrário. Né? Nós somos abandonadas pelos homens da nossa vida e nós não abandonamos, nós fomos criadas para não abandonarmos, criadas para cuidar, criadas para colocar todo mundo na frente e a gente em último lugar. Então, o pedido que eu faço aqui, para quem foi voluntário do Instituto, e, obviamente, eu estou me voluntariando para ser sua voluntária, independentemente de você ter sido, conhecer, né, evidentemente, vítima de uma situação dessa ou de qualquer outra situação, se envolva. Porque é exatamente essa estratégia, a estratégia de exaurir, a estratégia de cansar até o final. E eu tenho certeza absoluta que o que aconteceu de bons resultados depois de Mariana foi a atuação de pessoas específicas na Defensoria Pública e no Ministério Público. Não é a instituição. São pessoas lá dentro que estão fazendo algo além além do óbvio, além do normal, que estão pressionando. Não se esqueçam que o procurador e o defensor-geral são indicações políticas. Né? O defensor e o procurador e a promotora, não, concurso. Mas o geral, quem dá a ordem ali, é a indicação política. Então, com certeza, teve defensora, nesse relatório que eu mencionei para vocês, está lá o nome da defensora que mandou ser feito esse estudo. Porque ela é uma mulher que, com certeza, entende, tem a sensibilidade de compreender o impacto de gênero de uma tragédia dessa. Então, o que eu clamo para vocês, e aqui especialmente aos homens presentes, se envolvam. Se envolvam numa luta que parece que não é sua, mas é também, porque também é um caminho para a libertação de todos. Se envolvam na luta feminista, ouçam as suas filhas lá, novinha, que você acha que é rebelde, tá com nada na cabeça, que depois fizer 30 anos. Eu tenho 33 e estou ficando cada vez mais revolucionária. Então, assim, esse negócio não acontece. De você passou dos 30, você vai querer casar e ter filho. Pode casar e ter filho, está tudo bem também. Boa. Mas, enfim, eu estou cada vez mais querendo transformar o mundo à minha volta. Então, eu clamo muito que eu, por exemplo, enquanto mulher branca, me boto muito na luta antirracista. Eu, enquanto advogada, disponibilizo muito do meu tempo para trabalhar de graça para quem não pode pagar assessoria jurídica. O que a sua filha fazia de... Deus, parece ela falando. Bom, eu fico muito honrada, obviamente, né? Meio constrangida, talvez, também. E é isso. Então, eu clamo que sim, nos envolvemos, né, nas lutas dos direitos indígenas, na luta dos atingidos por barragem. E isso aqui, a gente está aqui porque foi uma família paulistana, né, de conhecidos. A história de vocês surgiu uma vez numa sessão de terapia minha. Minha terapeuta conhecia a família e ela me contou no momento da tragédia, ela estava super mal. Depois eu até falo o nome para vocês. Então, nos envolvamos, independentemente da gente conhecer, né, as pessoas. E, assim, essa repercussão jurídica disso é trágica, porque envolve, você está vendo, pensão, Seguridade Social, que, né, gente, beijos, previdência. Uhum. A gente está falando de assistência à saúde, moradia, indenização. É isso que uma das mulheres fala. Eles me colocaram numa casa quase sem móveis. Né? E eu tenho certeza dessa parte que também de estratégia desse terrorismo. Então, assim, não é fácil. A gente precisa, sim, de mobilização política e de mobilização da sociedade civil. Fico muito, muito, muito feliz mesmo que esse tenha sido o resultado dessa tragédia na vida de vocês, que eu realmente não consigo imaginar, não consigo mensurar. E contem comigo. Vai ser um prazer caminhar com vocês. Muito bom, muito obrigado.